Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, oh maravilha, Deus é fiel e nos deu mais um dia, tem nos abençoado, tem nos dado vitória em nome de Jesus. Vamos exaltar e glorificar o nome do Senhor, né, que tem cuidado da nossa vida em nome de Jesus. Soprou do fôlego da vida sobre nós e nos deu vitória. Tem abençoado, tem nos dado direção, né? Então vamos glorificar a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra de hoje, que Deus é fiel na nossa vida. Olha só, vamos ler hoje em Isaías capítulo 40, versículo 13. Logo depois a gente vai para Isaías 64, 4 e João 14, 23, 26 e 27. Olha só. Ó, no versículo 40, Isaías 43, vamos lá. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Instruiu-lhe com seus conselhos? Quem teve a capacidade de lhe dar lições, ensinamentos e esclarecimentos? Quem o orientou a julgar com justiça? Quem lhe ministrou o conhecimento e lhe indicou o caminho da sabedoria? Na verdade, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde, como um grão de poeira na balança. O Eterno carrega as ilhas distante como se fosse um grão de areia. Diante da presença do Eterno, todas as nações juntas são como nada. Para ele, são sem valor e menos que nada. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? Com o que ele se parece? Irmãos, a primeira parte aqui, eu queria trazer para nós a grandeza de Deus, né, através do profeta Isaías aqui, o que ele escreveu e como ele fala de Deus. Olha só que interessante. Quem teve acesso à mente do Espírito de Deus? Irmão, não tem. Quem teve acesso à mente de Deus, né? Quem teve acesso à mente, às coisas de Deus, à direção de Deus? Quem foi que ensinou Deus alguma coisa a julgar com justiça? Não tem. Deus, é poderoso, é grande, é magnífico, mas com tudo isso, você vê, ele olha para a nossa vida. Com tudo isso, nós vemos a grandeza e a manifestação de Deus diante de cada situação, diante de cada condição. O que eu preciso entender? A grandeza, a manifestação de Deus, a presença de Deus. Olha só, aí ele fala mais, quem teve capacidade de lhe dar lição, irmão, quem deu lição para Deus? Quem foi que ensinou? Vou ensinar a Deus aqui como é que trabalha, como é que faz. Não tem, irmão. Não tem, não existe. A gente não pode, não tem como medir, não tem como mensurar a capacidade e a grandeza de Deus diante de todas as coisas, diante de todas as situações. Deus é Deus, Ele é o Criador do céu, do universo, de tudo que nele existe. Aí você fala assim, um ser, né, que é o nosso Deus, tão grande, tão poderoso, tão magnífico. Olha o que ele fala no versículo 64. Ele fala assim, ó, afinal, no final aqui do 18, né? 40, 18. Afinal, com quem Deus pode ser comparado? É uma pergunta que ele está fazendo. Com quem eu vou comparar? Não tem. Nós nos comparamos a uma bondade de Deus, a uma atitude de Deus, mas Deus não se compara a nada. Não tem com quem eu comparar a Deus, com quem eu comparar. Não tem, porque Ele é o nosso Deus, Ele é todo poderoso, Senhor dos senhores. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos tomar posse da grandeza de Deus. Você está entendendo o que eu quero dizer? O que eu quero dizer?
que o Criador do universo, dos céus, da terra, o universo, irmão, o universo. Olha só, hoje a gente vê muitos cientistas falando sobre o mundo, sobre as coisas como são formadas. E se tivesse uns milímetros diferente do que é, tudo se desfaria. Por exemplo, a rotação da Terra, o universo, o Sol, tudo que nele existe, se não fosse como ele é, como as coisas são, elas se desfariam. É isso mesmo, se desfaria tudo, tudo. Alguns milimetrinhos de distância. Sabe quando você faz uma maquete, faz um desenho, você faz aquele desenho muito bonito e tal, e um monte de coisa, fica bonito, não fica? Se você errar um milimetrinho ali, não vai dar diferença de nada, né? Vai dar? Não vai. Mas o mundo, se fosse feito um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, tudo que o mundo que eu quero dizer não é a Terra, não, é o universo, os planetas, as constelações, a rotação da Terra, a distância do Sol, a distância entre os planetas. Você já imaginou? A Terra é o terceiro planeta. Olha como Deus é grande. A Terra é o terceiro planeta. A gente não está nenhuma distância muito longe do Sol, porque a gente precisa, né, ser aquecido, né, a terra e tudo mais, né? Não está nem muito longe e nem muito perto para viver um calor intenso, né? O que nós temos vendo nesses dias de hoje é a manifestação da palavra de Deus, tá bom? É a manifestação da palavra de Deus, o calor excessivo e tudo mais. Então, é a palavra de Deus se cumprindo. Então, muitas coisas. Só para dar um parênteses aqui. Irmão, você já imaginou isso? A distância da Terra para o Sol, que a gente é o terceiro planeta. Então, a distância, ela tá ali num lugar que não vai nos aquecer demais e nem vai nos deixar ficar frios, gelados. Entendeu? O universo todo foi criado. Você já imaginou os animais como são, né? A ordem que ele dá para um animal, né? Falando aqui um pouquinho lá de Jó, capítulo 39, ele falando da força do cavalo, de um touro selvagem que ninguém consegue prender ele, né? E domesticar ele, né? Você não vai conseguir amarrar ele com uma cordinha, enfim. Ele vai falando um monte de coisa. Irmão, entenda. Deus é grande, ele criou o universo. Quando a gente fala tá tudo na mão de Deus, é porque está realmente na mão de Deus. Ele criou um ser gigante, um animal muito grande, porém criou um serzinho muito pequeno. Cada um tem a sua função ali na natureza, né? A gente começa a ver alguns vídeos sobre natureza, sobre a criação, a evolução dos seres. Irmão, tudo foi Deus que criou. Tudo é Deus, tudo não tem quem se compare a Deus, não dá para medir. Ele fala a grandeza de Deus, o poder de Deus. Então, quando nós ouvimos que ele fala assim, façamos o homem, a nossa imagem, está lá em Gênesis, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, aí você fala assim, nossa, Deus me fez com a sua imagem, com a semelhança. Mas quando a gente vê o profeta Isaías falando da grandeza das coisas, como ele vê as nações como uma gota d'água, a ilha como um grãozinho de areia, né, que ele põe para um lado, põe para o outro, né, as ilhas vão se movimentando geograficamente falando, né? Irmão, o que eu preciso entender de um Deus grande, todo-poderoso? Olha que o próprio Isaías vai falar no capítulo 64, versículo 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu tampouco. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que depositam sua esperança. Meu irmão,
Deus age em nosso favor porque nós depositamos nele a nossa esperança. Então, diante de todas as situações, diante de todas as condições, confia na bondade e na misericórdia de Deus, que Ele está agindo em nosso favor. Presta atenção quando ele fala lá, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu tô te cuidando, eu tô te ajudando. Irmão, Deus está cuidando da nossa vida. Às vezes nós imaginamos, poxa, mas isso aqui poderia acontecer de outro jeito. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele sabe, ele tem cuidado de todas as situações. Nós não podemos milimetrar, medir a capacidade, a grandeza de Deus, mas Ele age ao nosso favor. Ele cuida da nossa vida, Ele cuida daquilo que é nosso. Aí Ele está falando aqui, ó. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Aonde que tem que estar a minha esperança? É em mim mesmo? Não! Se ele olha as nações, imagina o nosso país, que é grande em extensão, né? Existe outros países aí também que é grande em extensão. Ele vê como uma gota. Imagine se ele fala que o oceano, as ilhas são como um grão de areia. Não foi isso que a gente viu aqui? Que as ilhas são como um grão de areia? Imagina eu e você, o que a gente é? É um, sabe quando o cientista precisa é, de um aparelho, tipo uma lupa, né? Vamos colocar assim, como uma lupa, né? Para olhar lá para ver lá, fazer um exame, ver lá o que tem lá, né? Pega uma coisinha de nada e precisa ampliar para ele. Imagina nós, irmão. Aí você fala assim: desde a antiguidade não se ouviu nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem algum olho sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Meu irmão, a nossa esperança está em Deus, a nossa confiança está em Deus. O que eu vou fazer? Aonde eu vou colocar a minha esperança? Deus criou o universo. Olha só, você lembra de Josué? Josué precisava de vencer a batalha ali. E aí ele tá ali lutando ali e tal, e aquela coisa acontecendo. Aí a rotação da Terra, imagina a Terra girando. Vai ficar noite, né? E vamos supor a diferença, né, para o Japão, né? Que quando tá noite aqui, tá de dia lá. Então, imagina Deus, o Josué fazendo uma oração, porque ele queria mais tempo para poder continuar lutando. Ele faz uma oração para o sol se deter em Aijalon e a lua parar lá, na onde eles estão lutando, para que ele pudesse ter mais tempo para continuar a batalha, porque estava escurecendo. Não tinha, né, lanterna, luz, luminária, lâmpadas, não tinha. Era a luz ali do sol que iluminava, né, apenas a luz do sol, apenas, né, a grandeza do sol ali. Irmão, Deus foi lá e parou a rotação da Terra, parou ali o Sol ali, né? Hoje, com a ciência, a gente sabe que foi isso que aconteceu. Sabe o que é isso? Ele ouviu a oração de um homem, de um homem. Sabe o que nós precisamos entender? Ele está agindo em nosso favor. Então creia na bondade, na misericórdia dele. Você já imaginou isso? A gente orar para Deus e sabe que Ele comanda o universo. Irmão, nós vamos ser sábios e inteligentes. Eu vou ficar pedindo para Deus parar o tempo, parar as coisas, parar isso, parar aquilo, porque eu não me adequei, tá? Eu não me adequei ao tempo e isso e aquilo.
Ô irmão, não vamos ser ingênuos. Mas eu preciso entender que ele é o nosso pai, né? Não está lá em João 1,16? Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, né? Veio para os seus, mas os seus não o quiseram, rejeitaram. Mas todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu recebi Jesus, sou filho de Deus, e ele ouve e escuta a minha oração. O que eu preciso entender? Que ele está agindo no meu favor, ele está agindo no seu favor. Olha só, eu trouxe todo esse texto aqui para que você entenda o quanto ele é bom e está cuidando da tua vida em nome de Jesus. Tem coisa que não aconteceu pela bondade e a misericórdia de Deus na nossa vida. Muitas vezes coisas que nós atribuímos como boas e depois lá na frente dá um trabalho, uma consequência complicada. Você está imaginando a grandeza e o poder dele? Se ele está falando que está agindo em nosso favor, é porque ele está agindo. Olha só, o que fala lá em João? O próprio Jesus, Deus, Filho de Deus, unigênito de Deus, respondeu-lhe, Jesus respondeu-lhe, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará. E o quê? E nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Meu irmão, você já imaginou uma coisa dessa? Você tá pensando aí na sua cabeça? Você está imaginando um Deus que criou o universo, que vê uma nação como uma gota olhar para mim e vir fazer morada na minha vida? Você já imaginou isso? Já você consegue? Isso consegue entrar na nossa cabeça? Irmão, ele vem fazer morada. Olha o que ele está falando. Mas como é que ele vem fazer morada? Por que ele vem fazer morada? E Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Obedece a palavra de Jesus. Ele vem, e meu Pai o amará. E nós viremos até ele e faremos nele morada, faremos nele nosso lar. Você está entendendo isso? Você consegue entender que eu e você somos nada? E mesmo no nada, ele vem e faz morada na nossa vida porque nós escolhemos guardar a sua palavra? Meu irmão, acorda. Ele está falando que age em teu favor. Não deixa o diabo minar a tua fé, não. Não deixa o diabo minar a sua mente, não. Em nome de Jesus, ele fala assim, ó. Quem foi que ensinou Deus? Quem foi que deu conselho para Deus? Não tem, é Deus que criou tudo. Mas ele age em nosso favor, não se ouviu falar, nem com os olhos vislumbrou um Deus que age em favor daqueles que colocam a esperança em ti, coloca a sua esperança em Deus, guarda a palavra para que você tenha com o que combater as astutas ciladas do diabo. Nós guardamos a palavra por quê? Porque nós vamos conhecer mais de Deus, nós vamos aprender mais quem é Deus e vamos ali aprendendo, e mesmo assim a gente não sabe, não vai conseguir saber tudo, porque Deus, você vê que Moisés queria ver Deus, e Deus mostrou as costas dele na fenda da rocha, quando ele, esconde aí na fenda da rocha que eu vou deixar que você me veja. Irmão, a coisa foi tão grande que quando ele morre, ninguém nem acha o corpo dele lá, o diabo contende lá com o corpo dele lá e tal, e o anjo vai lá. Ô, meu irmão, porque viveu ali, né, aquela comunhão, aquela conexão com Deus. Aí ele fala assim, ó, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Criador do céu, do universo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Aí ele fala assim, ó, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Oh, meu irmão,
em nome de Jesus. O que ele está falando para mim e para você? Viva a paz de Deus em todas as coisas. Viva a paz, a manifestação de Deus em todas as coisas. O que eu preciso entender? O Criador do universo age no meu favor porque eu coloco a minha esperança nele. Vem fazer morada na minha vida porque eu guardo a sua palavra. Ele me enche de sabedoria, me ensina através do Espírito Santo e derrama sobre a minha vida a paz. Oh, meu irmão, e derrama sobre a nossa vida o amor dele, né? Tá lá em Romanos 5:5, né? Derramado através do Espírito Santo. O que é que nós precisamos entender? Irmão, Deus tem o domínio realmente de todas as coisas. A graça, a bondade, a misericórdia, a unção está sobre a nossa vida, porque Deus é bom e derrama sobre nós a graça dele. Vamos orar que eu não sei nem mais o que eu falo, meu irmão, porque Deus é muito grande. O poder dele é magnífico. Vamos orar, vamos orar. Senhor Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Papai, eu quero te adorar, Deus, e te louvar pela tua palavra. Deus, com todas os atributos, com todas as coisas, o Senhor tem agido em nosso favor. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar pela tua graça e a tua misericórdia em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu clamo a ti nesta hora, Senhor, quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, meu Deus. Jesus, muitas vezes nós estamos perdidos em nós mesmos, Pai, porque deixamos de observar a sua palavra, nos dá atenção à sua palavra, Deus. Concede em nós a capacidade de estar com a vida na tua presença em todo tempo. Porque é em todo tempo, Jesus, que nós vivemos a tua grandeza, a tua misericórdia, o teu poder. Senhor, Pai, o Senhor é tão grande, Pai, o Senhor criou um universo, ouviu a oração de um homem e parou, Deus só parou a rotação da terra, Pai, por causa da oração de um homem. Jesus, nos abre a mente, o entendimento, Pai, para viver as suas grandezas. Deus, quanto tempo a gente fica perdendo com nada, com besteira que vai passar e vai ficar aqui. Abre a nossa mente, papai. Abre o nosso entendimento e unge-nos com o teu poder e a tua graça. Unge-nos com a tua unção e a tua misericórdia em nome de Jesus. Visita cada um que está comigo aqui, Pai, nesta oração. Visita com o teu poder. Jesus, a sua palavra é viva, manifesta, Pai, sobre cada um onde essa palavra chegar, que haja da unção, do poder, da manifestação do Senhor em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção de Deus. Deus te abençoe.